Pronto, nossa reunião está sendo gravada a partir de agora. Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje, 15 de outubro de 2021, primeira parte. Vamos continuar o assunto que a gente estava vendo, né? Que é o século XIX. Vamos ver se eu começo. A gente começa com Mendel agora. E porque, para falar de Mendel, eu vou colocar também, a gente vai colocar também aqui as origens da genética mendeliana. E dar continuidade. Eu vou acabar tendo que, por causa do nosso tempo hoje, passar do século XIX mesmo, mas tudo bem. Realmente, a genética fez muita falta a Darwin. Fez muita falta a ele. Certo? Vou começar a apresentar aqui minha tela. Aqui mesmo. Fez muita falta. Como a gente viu aqui nas biologia, nessa transição, né, no século XIX, aliás, eu estou devendo um assunto, perdão, pessoal. Eu estou devendo um assunto. Que é a geração espontânea no século XIX, não é? Por conta para dar continuidade ao. Desculpa quem ter me atrapalhado, mas para a continuidade do assunto que a gente vem vendo, vamos ver primeiro Mendel. E depois toca no assunto geração espontânea do século XIX. Certo? Depois toca nesse assunto. Mendel. Vamos lá. É um assunto que eu estava devendo lá do século XIX. No século XX, a gente vai ouvir falar desse pensador, que é Gaston Bachelard, que não se dizia um pensador, né? Mas essa citação dele é já do período final de vida dele, que eu acho que ele faleceu nos anos de 1950, por aí, ou começo de 60, não me lembro agora. O auge do trabalho dele é dos anos 30 e 40. Então, foi um dos últimos textos dele, ele colocou isso. Ele postou, justamente, ele escreveu isso. Eu estudo, sou apenas um sujeito do verbo estudar. Pensar nem tento. Antes de pensar, é preciso estudar. Apenas filósofos pensam antes de estudar. Ele estava cutucando os filósofos, colegas dele.
que o povo quer ser original, pensar, etc., mas sem o devido estudo. Eu tenho vários livros dele. Cadê esse aqui? Coloquei de ensaio sobre o pensamento aproximado. E isso aqui é a tese de doutorado. Certo? A gente vai ver. Bachelard enfrentou a Primeira Guerra Mundial quando era jovem, certo? E por isso ele teve que interromper os estudos dele. Ele estava estudando para ser engenheiro. E depois da guerra ele teve que se virar como o que ele conseguiu por causa da informação incompleta de engenharia. O que ele conseguiu foi professor de ciências para crianças, etc. A partir da experiência de professor dele, aí ele começou a se interessar por filosofia, foi fazer graduação e doutorado, depois do doutorado, após e doutorado em filosofia e, mais especificamente, em epistemologia. Então, de fato, Bachelard era um epistemólogo, foi um epistemólogo, que referência para muita gente no século XX, e um epistemólogo com conceitos muito interessantes para a educação, para o ensino de ciências, justamente a experiência dele. E a gente vai ver que ele tem alguns conceitos que são históricos, certo? Como obstáculo epistemológico ou perfil epistemológico, que retoma a história de um conceito dentro também da história de um indivíduo, que é a história de um conceito na humanidade, no desenvolvimento do conhecimento humano, é semelhante à história do desenvolvimento de um conceito para um indivíduo, para a aprendizagem daquele indivíduo. Então, muitas vezes, esses conceitos que a gente vê, certo? O nosso processo individual de aprendizagem é muito semelhante à aprendizagem da humanidade, da comunidade, ao passo a passo. Nós vamos lá, Mendel. Vamos para Mendel aqui. Mendel nasceu no mesmo ano de Galton, mesmo ano do primo de Darwin. E teve uma vida totalmente diferente. Ele era um filho de agricultores, muito pobre. Baixinho, eu acho que era baixinho mesmo, pelo que, se eu não me engano mesmo. Ele, muito inteligente, etc., e que se destacou pela inteligência, mas os pais dele e os professores acabaram incentivando a que ele continuasse os estudos. Mas uma forma dele continuar os estudos dele, sendo de pais pobres e no interior da Áustria, da época, que atualmente aquilo, a cidade dele, que é Buin, está na República Tcheca. Era a época do Império Austro-Húngaro, e ali era domínio da Áustria. A família dele é de origem austríaca, mas ele foi estudar numa cidade, certo? Ele acabou numa cidade uma cidade tcheca, pertencente ao Império Austro-Húngaro. As pessoas às vezes se confundem, porque uma coisa são as fronteiras atuais, né? Outra é como é que era na época. Então, no Império Austro-Húngaro, a Áustria controlava
o que é a República Tcheca, Hungria, se não me engano, também, e vários outros estados atuais que são separados. Sim, mas nesses lugares tinham populações dessas origens. Então, ele acabou entrando no seminário. Ele acabou entrando para um seminário por questão de oportunidade mesmo. E no seminário, vamos lá, ele começa em 1843, aos 21 anos, né? 22, então 43, 21 anos, no mosteiro agustiniano de Brno, ou Brno, atualmente é chamada Brno, essa cidade. Com um comentário lá do QG, que ele fala que era um homem de hábitos em meio a homens de hábito. Porque ele era muito certinho, muito regrado, muito sistemático, muito tímido. É um local como mosteiro, até que era um tipo de vida bem fácil para ele se acostumar. Mas não era o ideal de vida dele. Né? Em 1848, os superiores dele desistem mesmo que ele fosse um pároco, ou seja, tivesse as funções semelhantes a de um padre, né? De fazer sermão, orientação às pessoas, cuidar de pessoas, por vários motivos. Timidez é um deles, e outro era problema de comunicação. Ele era, além da timidez, além de ele não suportar problema dos outros, porque era o seguinte, ele tinha uma empatia muito grande, mas nessa empatia ele não conseguia separar as coisas. É aquela pessoa que, ao ter a empatia pelos outros, acaba também sofrendo muito. Ele não aguentava lidar com problemas sérios dos outros, porque ele também acabava se emocionando muito, etc. Então, não suportava. E outra coisa era a língua. Aquela população local, os pobres, eram todos de origem tcheca. Ele não falava tcheco. Muito mal mesmo. Então, não tinha condições de orientar os outros na língua deles. Né? Então, fracassou como pároco, perdão. Nesse mesmo ano, ele consegue uma posição de professor como substituto de matemática, ciências naturais e grego no Liceu de Znain, uma cidade próxima, na fronteira. Olha, Brno é perto da fronteira com a Áustria. Znain é na fronteira, mas é na República Tcheca. Para ele se efetivar, vocês podem até procurar no Google, né, ver que é realmente perto. O Viena está mais perto daqui, de onde ele morava, do que de Praga. Se eu não me engano, 200 e poucos quilômetros. É uma viagem na época que era de trem. Certo? É daqui para Natal. Enquanto que para Praga é coisa do dobro da distância. Então, era necessário um exame para ele se efetivar. Reprovado no exame em Brno. Mais outro fracasso dele. Ele fracassou como pároco, e foi reprovado em geologia em 1950 lá no exame de Brno, e vai fazer outro exame em Viena e é reprovado em biologia.
Olha, não é nem questão dele não saber também. Ele era tão nervoso que se atrapalhava nessas provas. Ele era tão tímido, tão nervoso, ele ficava tão que esquecia as coisas, ele era questão do temperamento dele. Agora, ele foi principalmente reprovado. Por que foi reprovado em geologia e em biologia? Porque história natural não entrava na cabeça dele. Classificações. Nesse exame de biologia que foi reprovado em taxonomia zoológica de animais, se eu não me engano. Como também ele tinha muita dificuldade em taxonomia de plantas, vegetal. Ele não conseguia, ou seja, ele não tinha muito talento para a área de história natural, no final das contas. Em 1851, estudos na Universidade de Viena. Ele se admirava muito do professor de física dele, que foi o Christian Doppler, do efeito Doppler, né? Daquele efeito. Até porque a abordagem realmente de Christian Doppler era abordagem experimental. E chegou a fazer para demonstrar, porque Doppler chega à conclusão daquele famoso efeito que leva o nome dele, matematicamente. Mas ele chegou a fazer demonstração pública que Mendel participou também, foi testemunha dele pegar uma orquestra ou músicos só com um instrumento, como trombone. Se não me engano, era trombone por causa o seu instrumento toca muito forte, né? Forte no sentido da música, né? Que forte em música significa a onda sonora com amplitude. Amplitude não, perdão, com força. Como é que é? Com intensidade, né? Com nível alto de decibéis, digamos assim, que é a unidade da física para. Sim. Então, ele pediu para que os músicos tocassem uma nota só e mantivessem a nota. Dentro de um trem, em aproximação à estação, e mantivessem quando se afastassem. Aí todo mundo observou, ouviu a mudança de tom. Enquanto estava se aproximando, o tom foi ficando mais agudo, foi se elevando. Né? Em música eles chamam de alta. O agudo é alto, né? Quando se afastou, ficou mais grave, ou seja, o tom baixou. Fez a demonstração do efeito. E isso vale também para a luz. Né? Quando se afasta, a frequência baixa. Tem um desvio para o vermelho. E quando se aproxima, é o contrário. Isso é usado, foi muito usado em astronomia, etc. Mas ou seja, olha, então, nos estudos na Universidade de Viena, o que Mendel adquire é a noção de método científico, experimental. Só que ele não tinha interesse nenhum em física ou química. O que ele interessava era o estudo dos seres vivos mesmo, na biologia. Mas só que não, odiava sistemática, que era a biologia da época, né? É o que se fazia na época. Então, ele queria realmente que fosse aplicado método experimental a um estudo da biologia. Mas vamos lá. 1853. Volta ao mosteiro e ainda fica como professor substituto, já agora na cidade de Brno. Em 1856, novo exame, nova reprovação. Ele já estava fazendo aquele cultivo das ervilhas 3 anos já havia 3 anos, fazendo a seleção de variantes puras
e nesse ano começou a hibridizar. Ou seja, ele passou 3 anos fazendo a seleção. Olha, aquele planejamento que ele fez não foi por acaso, não foi na doida, não. Realmente foi algo planejado e algo experimental. Certo? Ele começa a hibridizar em 1800, vou colocar aqui, voltar. Nesse ano, 1856, depois de 3 anos de seleção. De 1857 a 64 é o período realmente de trabalho, de obter o resultado dessas hibridizações. Foram 28 mil plantas, 40 mil cerca, né? 40 mil flores, 400 mil sementes com que ele lidou. Ou seja, um trabalho dos diabos e muito tempo, né? Hoje em dia que a gente quer publicar vários artigos indexados por ano, né? Olha, porque realmente na época dele não, além do mais, ele não era ligado a nenhuma universidade, era um mosteiro de uma cidade pequena, certo? Conta-se, isso é o livro lá de O Gênio, de Siddhartha Mukherjee, muito bom nessas histórias, porque não é um livro acadêmico, né? Não é um livro texto nem nada, então ele conta muita coisa de bastidores e com muito bom humor. Que antes dele começar a trabalhar com planta, ele pensou em trabalhar com camundongos e começou a fazer criação de camundongos para obter variantes puras, etc. Mas tem uma série de desvantagens de se criar camundongo no mosteiro, né? E o abade superior acabou indo contra, né? Porque ali já, digamos assim, por mais que os agostinianos fossem liberais, fossem realmente permissivos em muita coisa, em deixar à vontade os monges para fazer para seus estudos. E uma coisa que Mendel encontrou foi um ambiente realmente que dava muito tempo para eles estudarem. E, olha, por mais que eles fossem liberais, já seria demais estar criando camundongo dentro do mosteiro. E a solução foi plantar, né? Plantar, perdão. E planta, e uma planta de interesse, que tem interesse. Tem alguém querendo entrar, né? E a planta que tem interesse para a alimentação humana. Foi a solução. Realmente é uma solução bem adequada. É uma planta fácil. Uma planta fácil. E que é do interesse, que pode ser usado na alimentação humana. Enquanto que criar camundongo para quê dentro do mosteiro? Realmente não daria certo. E fazer o que com os camundongos? Sacrificá-los? Ou criar até que eles morressem? Acho que um camundongo vive uns 2 anos, é feito um hamster. Em 1865, ele publicou e apresentou o trabalho na Sociedade de Ciência Natural da própria Brno. Texto conciso e árido. É o comentário que se faz do texto em alemão, conciso e árido. Então, é um texto que não valorizava os próprios resultados. Olha, Mendel também, ele
tinha consciência dos resultados dele, das implicações. Ele algo que, às vezes, que eu já ouvi falar, que ele fez um trabalho, se deparou com as leis fundamentais da genética, da hereditariedade, mas ele não sabia. Não, ele sabia. Ele sabia o que estava atrás. Realmente ele estava atrás de saber quais são as leis que orientam a herança. Certo? Às vezes eu evito usar a palavra genética, porque genética é uma palavra posterior a ele. Certo? Ele, como falei para vocês, ele começou com camundongo, teve que desistir por causa dos inconvenientes. E você pode notar que já havia 3 anos que ele começou a fazer seleção das variantes puras, a obter variantes de ervilhas que, ao serem plantadas, não havia variações. Só tinha, por exemplo, aquele ali só dava flor branca, pronto. Então, estava selecionado e selecionava as sementes, e rotulava e separava. Aquelas ali só davam sementes lisas, separava. Assim, ou seja, desde 1853, ele foi publicar em 1865. O trabalho mesmo levou 8 anos, mas eu já estava se preparando antes disso. E, de fato, ele foi bem consciente. Pegar variantes puras de ervilhas para depois hibridizar e ver o que acontecia dessa hibridização. Ele estava querendo ver como é que é o processo hereditário mesmo. Sim. E sabia que o estudo do ser vivo, na época, precisava elucidar o processo hereditário. Estava precisando mesmo. Agora, o texto dele foi conciso e árido. Se apresentou o trabalho, foi apresentado numa palestra para pouquíssima gente na Sociedade de Ciência Natural da própria cidade. Pouca gente o viu e acho que ninguém entendeu. Então, nesse caso, ele não soube valorizar no texto dele, além de ter sido só escrito em alemão, ele não soube valorizar as implicações do trabalho dele. Ele só mostrou resultados de uma forma muito seca, muita tabela, que, digamos assim, ele não soube valorizar e não soube divulgar. Outra coisa. De 1967 a 71, ele trabalha com a planta pilosella, então, por indicação de Karl von Nagel, da Universidade de Viena, que ele escreveu muito, mas muito para Nagel, até que o cara lá da ortogênese, a gente viu a aula passada, da Universidade da Áustria, ele era... Depois fui conferir, ele era suíço, mas ele trabalhava na universidade, era professor na Universidade de Viena. Então, era um dos professores lá em Viena. E, depois dele insistir muito, ou seja, outra coisa também, o Mendel, ele tentou contato com gente da área acadêmica, só que não deram ouvidos para ele. O von Nagel era botânico. E, na época, estava fazendo trabalho com pilosella. Nagel não deu muita bola para Mendel, achava que
aquele trabalho de Mendel com as ervilhas fosse algo não generalizável, que só era aplicado naquelas circunstâncias, só para ervilha, que ali não dava para se tirar nada geral. Então, por isso, como ele estava trabalhando com pilosela, ele sugere a Mendel fazer os mesmos testes com essa planta, que é uma planta silvestre. Ele fracassou com essa planta porque essa planta tem uma reprodução assexuada que mascarou os resultados, enquanto que a ervilha não. Olha, vocês imaginam o trabalho que foi com as ervilhas, porque para hibridizar, ele teve que cortar os estames, a parte masculina de todas das flores, né, de cada planta, tinha que cortar de todas elas, de uma variante pura e de outra variante pura, e depois fazer o cruzamento entre elas, pegar o pólen de uma variante e fazer a fecundação da outra, e vice-versa. Você pode notar que foi um trabalho dos diabos. Um trabalho muito, mas muito sistemático. Muito demorado, muito sistemático. Bem, olha, Mendel foi de um cuidado ou de um zelo extremamente elevado. Foi um trabalho de uma paciência de mesmo grande monge, mesmo. E vocês podem imaginar esse trabalho. E eu costumo pensar o seguinte: olha, agora, outro fracasso. Ele fracassou na divulgação do trabalho dele, fracassou com esse trabalho aqui, e, vou ver, 2 anos depois, ele é promovido a abade. Acabou a carreira científica dele, de pesquisador aí. E ele faleceu, vamos lá, eu estou querendo ver, em 1884. Não foi muito velho. 22 a 84. Certo? 62 anos, talvez 61 incompleto. 62 incompleto. Aí eu não tenho que ver a data mesmo. Ou seja, jovem, né? Ele tinha muita coisa pela frente. Parece que foi dos rins, problema renal. Ou seja, quando ele foi promovido a abade, já era carreira, porque ele tinha responsabilidade com o próprio mosteiro, com a administração. E ele nem foi um bom administrador. Não foi um bom administrador por conta de que ele teria que saber negociar com pessoas externas ao mosteiro. Ele era bom, como, digamos assim, a vida de monge era boa. Agora, como administrador do mosteiro é outra história. Nem foi lá um bom administrador. No final das contas, vamos voltar aqui. Voltar aqui. Fracasso como pároco, em 1948. Não é por nada, não, mas a vida que ele teve foi 1948, fracassou como pároco. 1950, reprovado no exame em Brno, em biologia, reprovado em Viena, em biologia, e geologia em Brno. Vamos lá. Novo exame de 56, reprovação. O trabalho dele não ganha repercussão nenhuma. E a última pesquisa que ele fez, certo, com a pilosela, não funcionou, não deu certo. O que vocês achariam de ficasse atento a
biografia dele, o que vocês achariam, né? Realmente, você pode dizer, coitado, ele foi um fracassado na vida. Como Abade não foi um bom abade, ele não era um bom administrador. Né? Então, realmente, a questão... Vou ver o que tem aqui. Isso aqui vocês já viram ensino médio, vão ver à vontade em genética, certo? A base da genética é chamada lei de Mendel, genética mendeliana, isso vocês já viram, por isso acabo reforçando muito das questões biográficas, questões da época dele. Questões da época dele, a gente acaba reforçando, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 variedades que ele observou. Forma da semente, lisa ou rugosa, cor da semente, amarela ou verde, casca da semente, cor da casca, perdão, cinza ou branca, forma da vagem, inflada ou comprimida, cor da vagem, verde ou amarela, posição das flores, axilar ou terminal, altura das flores, alta ou baixa. Olha, tem gente que considera também a cor da flor, que eu peguei como 7, mas tem a cor da flor, violeta ou branca. É o seguinte, para as concepções genéticas da época, inclusive para o próprio Darwin, certo? Quando haveria a fecundação, os caracteres dos pais, do macho e da fêmea, se fundiriam e e os descendentes, a prole, ficaria com caracteres intermediários. O que o trabalho de Mendel mostra que não é. Quando você tem, por exemplo, plantas de flores altas e cruza com flores baixas, se dependesse dessas ideias de hereditariedade da época, era para ter alturas intermediárias. Mas não, ele obtém só alta na primeira geração. Depois pega essas plantas híbridas, que deu tudo alto, dessa primeira geração, e cruzam entre si, aí aparece de novo a baixa. Aqueles 25%, aquelas relações, aqueles dados que vocês já sabem. Então, aí ele começa a elaborar hipóteses explicativas por que aquilo acontece e faz testes e faz experimentos. Olha, vocês notem que o trabalho dele foi experimental, numa época que não se fazia experimentação em biologia, muito menos uma avaliação estatística quantitativa do jeito que ele fez. Então, para explicar isso, qual foi a hipótese de Mendel? É o que, seja o que fosse hereditário, seria passado entre pai e mãe, entre macho e fêmea, certo? De forma unitária. Ou seja, eles não se fundiriam, não haveria fusão de jeito nenhum. Eles não se misturam. E, dependendo dele, um mascaria o outro. É o que a gente chama de dominante e recessivo. Um mascaria o outro. Mas esse outro mascarado, que não aparece, não se perde.
certo? Então, isso é favorável à teoria de Darwin, porque mantém que é a ideia de gene. A palavra gene é só do século XX. Olha, é a ideia de gene. O que é hereditário é estável. E a pessoa recebe pai e mãe, ou seja, a prole lá do macho e da fêmea. Vão ter alguns caracteres que vão aparecer, outros não. Gerações seguintes, aquele que não apareceu vai aparecer de novo. E só vai aparecer se tiver puro, né, quando são recessivos. E assim, eles se mantêm estáveis para sofrerem a ação da seleção natural depois. Vai se manter estável numa população. Então, genes são coisas estáveis, certo? Só que o que são genes é outra história. Para essa época, o que é hereditário, onde está, é outra história. É só século XX, né? Certo? Mas isso aí foi fundamental para a teoria da seleção natural, porque os dados, esses resultados de Mendel, mostram ou permitem a variabilidade, a combinação entre si. Então, a prole recebe do macho uma série de genes, da fêmea outro, e eles se mesclam, aparecendo ou não, mas não se perdem. Eles não se fundem. E aquela pangene, aquela teoria lá que se achava na época, haveria fusão, porque a prole ficaria com características intermediárias. Ou seja, se fosse vermelho com branco, daria rosa. Preto com branco daria cinza. E pouquíssimas gerações estava tudo cinza, estava tudo rosa. Se houvesse essa fusão. Então, de fato, era uma furada muito grande. Certo? Aqui, autopolinização, geração P, parental, F1, né, a filial primeira e depois a segunda, e aqui tem aquele... O que ele viu foi isso, e chegou à conclusão de montar aquilo que... Aqui, as proporções que ele tinha. Cor da semente, forma da semente, cor da vagem, forma da vagem, altura do pé de ervilha, posição da flor, cor da flor, amarela, verde, a proporção, o número, perdão, e aqui a proporção, 3:1, quase 3:1, né? 2,82:1, 2,95:1, então um pouquinho mais de 3. Então, que ele tem, né? Púrpura branca, aquilo. Agora, o próprio Darwin tinha na biblioteca dele a revista com o artigo de Mendel. Mas ele não leu. Você sabe que ele nem sequer leu. Darwin ele devia ser assinante de um monte de publicações da época, que era uma coisa que Darwin fazia, era ler muito e se correspondia muito com historiadores naturais. Sempre contava, né? No texto dele tem esse tipo de coisa lá da origem das espécies, de outros livros, que recebeu de fulano de tal, na carta ele me comunicou tal coisa. Que leu, ele fazia muita referência mesmo. Até porque ele não saía de casa, então a forma dele entrar em contato com o mundo, né, era pela correspondência. Pela correspondência e por publicações. Certo? Ele tinha nesse caso, ele tinha um intercâmbio intenso.
Ele não saía lá de Downhouse. Lá Downhouse, porque é do condado de Down, aquela casa, lá no interior da Inglaterra. Que foram para lá para ter mais sossego, porque eles tinham imóveis, eles tinham propriedade lá, acho que em Londres mesmo, na capital. E Emma Wedgwood, e Emma que cuidava da casa e amparava, né? Que cuidava dele. Mas o trabalho de Mendel se perde e por pouco não ficou perdido para sempre. Por pouco, talvez só historiadores que fossem, talvez um dia descobrissem, certo? Ele foi descoberto porque, contar aqui, vamos lá, citando aqui, Hugo, deve ser Hugo, porque muitas vezes os holandeses têm influência ali da Bélgica, e mistura francês com Flamengo e holandês, né? Uma mistura danada aquele jeito. O próprio Flamengo tem umas. Que é muito próximo do holandês, tem 4 dialetos diferentes. Mas ele era holandês, né? Hugo de Vries, Hugo Marie de Vries, e colocar aqui. Certo? E era botânico que estava trabalhando no final do século XIX com ervilhas. E estava trabalhando justamente com hibridização e para elucidar o processo hereditário. Ou seja, o trabalho dele estava muito próximo ao de Mendel mesmo. Ou seja, no final do século XIX, surgiram botânicos que repetiram o trabalho de Mendel, certo? De forma independente, e de forma independente entre si. Por exemplo, falar aqui conta-se que em 1878 ele fez uma visita a Darwin. Tornou-se fã mesmo, certo? E nos anos de 1880, ele faz uma coleta de variantes estranhas de plantas e cruzamentos com normais. Começa a fazer esse tipo de estudo, certo? Que deu origem, em 1897, ao artigo Monstruosidades Hereditárias. E em 1900 ele publica o artigo sobre híbridos de ervilha, que é um trabalho que ele vinha fazendo também com a hibridização no final do século XIX, e o artigo estava saindo em 1900, só que ele que cria o termo mutante, após descobrir variantes sem explicação por esses estudos dele, e foi por um acaso, o artigo já estava no prelo, quando um colega levou a ele uma cópia do artigo de Mendel, dizendo para ele: você não está estudando. Foi um colega que descobriu, não foi nem ele. No caso do De Vries. Foi um colega levou um artigo dizendo: você não está estudando hibridização de ervilhas? Esse artigo é sobre isso. Porque o título do artigo de Mendel tem, que é um estudo de hibridização de ervilhas. No artigo de Mendel não tem nenhuma referência no título que ele está
descobrindo, está mostrando leis de hereditariedade. Ele foi muito tímido. Um dos grandes defeitos de Mendel era a timidez dele. Inclusive a timidez de se autopromover, né? Um dos grandes... Sim. Então, já é o outro. Então, o primeiro a redescobrir, um dos que foi todos concomitantemente, um dos a redescobrir, Mendel, foi o De Vries, e ele, quando leu o artigo de Mendel, quando o dele já estava no prelo, viu que o artigo era de 1865 e estava com resultados semelhantes aos dele. O De Vries obteve resultados semelhantes, muito parecidos com a hibridização que ele fez. Talvez não de forma tão longa e sistemática quanto Mendel, mas estava tudo mostrando os princípios básicos da dominância, recessividade, do que era dominante. Está tudo aparecendo do mesmo jeito. E o De Vries quase não fez referência ao artigo de Mendel no artigo dele. Quase. Depois ele quase que ficava calado, porque é um artigo de 1865, com resultados semelhantes ao dele, de 1900, ele ficou muito sem jeito, né? Olha, uma pessoa já tinha demonstrado esses resultados muito antes de mim, 35 anos antes. Ele ficou chateado, digamos assim, no mínimo. Mas acabou, por causa de peso na consciência, fazendo referência ao artigo de Mendel. Outro que também descobriu foi o alemão Karl Franz Josef Erich Correns, 1864 a 1933, botânico de Tübingen, que trabalha com hibridização de ervilhas e de milho. Obteve resultados muito semelhantes mesmo, e o artigo que publicou foi em 1900, e também fez referências porque teve acesso ao artigo de Mendel na biblioteca. Acabou se deparando também. E o outro foi o Teschmack. Aí eu não sei pronunciar isso de jeito nenhum, porque Erich von... Vamos lá, Teschmack Weisener. Esse Teschmack é meio diferente, porque não é alemão padrão, né? Não é Hochdeutsch, não. Esse sobrenome dele tem uma origem austríaca mesmo, que é outra língua. Que o povo lá chama de dialeto, mas não é exatamente dialeto, é outra língua. É ali muito semelhante ali do sul da Alemanha também, da Bayern, do bávaro, que chamam de Boeres. Teschmack Weisener, austríaco, Universidade de Viena, e trabalhando com ervilhas. Aí achou também os resultados de Mendel. Ou seja, eles de forma independente, um holandês, um alemão e um austríaco, obtiveram resultados semelhantes ao de Mendel. No mesmo ano. No mesmo ano. Peraí, vou ver. Estou sempre dando uma olhadinha aqui. No mesmo ano. Olha o seguinte, antes de falar da implantação mesmo, da criação, porque esse último slide é falando da criação da genética como disciplina, foi justamente a partir do ano de 1900, certo? Eu
fazer uma comparação da vida de Mendel, por exemplo, com a vida de Galton. Nasceram no mesmo ano. Galton viveu mais, Francis Galton viveu mais, morreu em 1911, enquanto que Mendel morreu em 1864. Certo? Ou seja, o Galton viu o nascimento da genética mendeliana. E isso fez com que ele insistisse mais com a eugenia. Mas vocês imaginem o seguinte: Galton, riquíssimo, riquíssimo e criança prodígio, certo? Tornou-se membro da elite britânica, que significava ser membro da elite europeia, ou seja, membro da elite mundial. O Império viveu a época o período vitoriano, a época do Império Britânico. Ou seja, ele acabou virando um racista mesmo, né? Em outras palavras, ele totalmente diferente do primo dele, de Darwin. Ele era racista, ele acreditava em que a superioridade fosse algo atrelado ao biológico e acabou virando o pai da eugenia. Mas um grande erro dele, nos trabalhos que ele fez para elucidar a herança, né, os mecanismos da herança, foram trabalhos muito, digamos assim, ambiciosos. Então, foi um grande erro epistemológico de Galton. Para elucidar mecanismo de herança, ele passou a fazer estudos estatísticos com famílias humanas, mas estudos estatísticos de fenômenos extremamente complexos, como é talento, e que tem muita influência, pode ter muita influência social, muita influência da educação, e que não dá para separar do biológico. Assim, então, não dá para separar, muito menos na época dele. Não é possível. Estudar, imagina, desempenho acadêmico das populações, das famílias, e vai acabar, obviamente, associando o desempenho acadêmico, inteligência no sentido de desempenho acadêmico, vai associar as famílias mais ricas mesmo, europeias, britânicas, mais ricas, vai ter melhor desempenho acadêmico, porque elas, crianças que tiveram melhor educação mesmo. Como é que ele ia separar? Mas ele acreditava, como ele mesmo foi uma criança prodígio, ou seja, foi antes de ser educado. Ele aprendeu a ler com 2 anos, ler, escrever, 2 anos de idade, sozinho. Ele associava mesmo isso à questão biológica. É porque a família dele, a família do pai e da mãe, era de gente rica, bem-sucedida, porque tinha uma herança biológica, porque era questão genética. Se concentraram nessas famílias. E Darwin, pelo contrário, achava que era a questão do esforço pessoal de aprendizagem, então tinha que ter condições para isso, para desenvolver. Sim. Então, olha, o grande erro epistemológico não foi nem estudar isso, o viés com que ele estudou isso, porque ele estudava já para confirmar o que ele já acreditava. E é lógico que isso foi uma pesquisa tendenciosa que ele fez. Mas foi o excesso de ambição, por quê? O principal erro. Porque não se sabia o mecanismo de herança, mas nem de coisa simples. Primeiro, a gente, em ciência,
em pesquisa científica, a gente tem que examinar os processos mais simples. Lembre-se da navalha de Occam. A gente tem que se atentar ao que é mais simples, a captar primeiro o mais simples, explicar o mais simples, para depois ir partindo para o mais complexo. Ele foi logo para o mais complexo de cara, sem saber como é que era o mecanismo de herança de planta, de coisa como semente, forma de semente, que é algo mais objetivo mesmo. E Mendel é uma vida totalmente diferente. Olha, vocês imaginam o seguinte, com tudo que Galton tinha, certo? Realmente ele deu grandes contribuições à estatística, porque ele teve que desenvolver, aperfeiçoar a estatística da época dele. Inclusive, regressão à média é algo que ele descobriu, que se considera em estatística, né? Que as coisas tendem a regredir a uma média. Filhos de pais muito altos têm a tendência a serem menores, não tão altos quanto os pais. Tem a tendência estatística dessa regressão à média. Porque filhos de gente muito alta não vai ficar mais alto ainda. Isso é questão de estatística, né? Que eu conheço filhos de gente alta que o cara, um dos é mais alto que o pai, mas só que os outros são mais baixos. Os outros são 2, 3. É regressão à média. Quando a gente faz uma coisa, certo? A tendência não é nem sempre crescer. Vai ter um momento que vai dar aquela regressão à média. A nossa média. E foi uma coisa que ele descobriu fora métodos estatísticos que ele desenvolveu um bocado. Mas para a história, ele entrou para a história como pai da eugenia. Ele não poderia ter sido pior, né? Até porque ele mesmo que criou a eugenia, insistia que o Estado deveria cuidar de aperfeiçoar a genética da população para que aquela população se desenvolvesse, porque ele acreditava nisso. Até a época que ele morreu, em 1911, ele acreditava nisso, que se deveria ter políticas de aperfeiçoamento genético da população, que isso seria benéfico para a população. Não é mais? Enquanto que Mendel entrou para a história como pai da genética. Só estou querendo fazer a comparação. Um foi pai da eugenia e o outro, aquele fracassado, pobre. Quando a gente fala assim, se você olhar para a biografia dele, a gente vai dizer isso. Um riquíssimo, bem-sucedido, e o outro pobre e fracassado. O riquíssimo, bem-sucedido, pai da eugenia, e o outro, pobre e fracassado, pai da genética. É a questão. Eu não queria, para o futuro, por exemplo, ser pai de uma coisa como a eugenia, de jeito nenhum. Passar para a história. Ter essa reputação histórica, uma má reputação. Mas vamos lá. Vamos lá, Betterson. Você pode notar o seguinte, o pessoal aqui, vamos lá, cadê o... Escrever situação. 1948, 1935, isso aqui já não fiz essa foto final da vida dele. Deixmar, Eisenegger, 71 a 62. Correns, 1964, 33. O povo já entrando nos... Olha, esse pessoal todinho contribuiu para a formação mesmo da genética mendeliana. Não só redescobriram Mendel, mas começaram a estudo de genética
baseado nos princípios de Mendel. E vamos lá, o Peterson. William Peterson, que eu coloquei aqui. Peterson, William Peterson, dizem, mas porque isso é depoimento de orientando dele, que pode ter muito de um depoimento meio assim que não tem uma documentação histórica tão, enfim, às vezes aquelas histórias que o povo aumenta, mas que no ano de 1900 ele estava numa viagem de trem de uma cidade a outra, não sei se foi de Manchester, de uma cidade a outra, Oxford, na Inglaterra, e leu durante a viagem o artigo de Hugo de Vries. Leu o artigo. Dizem que quando ele ia dar uma palestra na outra cidade, a palestra que ele deu foi sobre o artigo, e citando Mendel. E percebeu o seguinte, que e sentiu que aquele artigo, depois foi procurar saber a história de Mendel, que aquele artigo de 1900 que ele estava lendo fazia referência a um artigo de 1865, certo? E foi falar sobre isso, ele teve consciência da importância, das implicações daquele trabalho. Essa aqui é a capa de uma edição mais recente de um livro dele, de Peterson, de William Peterson. Princípio da Hereditariedade de Mendel. É um livro. Autores, William Peterson e Gregor Mendel. Não sei se vocês conseguem ver aqui a capa, mas ele colocou como autores ele e Mendel. Johann Gregor Mendel. Gregor é o nome de mosteiro, né? O nome de agustiniano, é o nome de monge dele, né? Aquele nome, o segundo, o nome que os monges e freiros assumem outro nome, né? Problemas de genética, materiais para o estudo da variação. A imagem está tão ruimzinha, até para mim, métodos de alcance da genética. Olha, o grande fundador da genética mendeliana não foi nem aqueles três. O grande fundador da genética mendeliana, o pai da genética mendeliana, é William Peterson. Foi o grande organizador. Ele era apelidado, principalmente depois de certa idade, por causa dessa aparência dele, desse jeitão dele, até porque dizem que ele era sempre muito carrancudo, de Bulldog de Mendel. Do mesmo jeito que o Huxley era o Bulldog de Darwin, porque ele tinha um certo temperamento. E foi o grande divulgador de Mendel. A partir daí, ele dizia que ele tinha que ele assume o papel de ser o responsável para corrigir o erro histórico de Mendel ter sido ignorado em vida. Tanto é que ele fez de Mendel o coautor do livro dele. E, justamente, ser genética mendeliana foi por causa dele, de William Peterson. Talvez até hoje em dia, ache vocês conhecem Mendel, porque Mendel poderia simplesmente ter sido a referência daqueles textos e pronto. E daqueles três autores, o alemão, o austríaco e o holandês, e acabou. Né? Mas
Peterson que fez a questão de dizer a genética, aqueles princípios são princípios de Mendel, de colocar a genética mendeliana. Agora é o seguinte, nessa época, no ano de 1900, havia alguns resultados, inclusive em plantas, de alguns resultados que a genética, aquele princípio mendeliano, não conseguiu explicar. Certo? Então, tinha até gente que contestava, que achava que os princípios mendelianos, o princípio de Mendel, não fossem tão gerais no final das contas. Era algo que se aplicava a alguns seres, em algumas circunstâncias, mas não fossem generalizáveis. Então, tinha gente que não aceitava. E, na realidade, isso eu li num artigo de história da ciência, na realidade, o que os defensores de Mendel estavam vendo não era nem tanto leis gerais para a herança, e sim outra coisa. Estavam vendo um programa de pesquisa promissor. O que, no começo, no final das contas, foi a genética mendeliana, foi um programa de pesquisa. E que ele deixava de lado aquelas situações, aquelas heranças não mendelianas, para se explicar depois. E depois se explicou mesmo. Porque tem outros princípios além da. Porque muitas vezes a crossing over, há outros princípios lá que mascaram aquelas leis de Mendel puras. Mendel até deu sorte, porque ele estudou caracteres de ervilhas que estão em cromossomos diferentes. Mas nessa época não sabia onde era a herança, né? Não sabia nada disso. Certo? Então, o que começa a surgir em 1900 é um programa de pesquisa orientado pelas leis de Mendel, pelos princípios de Mendel, e que se mostrou promissor pelos resultados. Então, foi a fundamentação de projetos, quando a gente fala programa de pesquisa, a gente tem uma coisa bem geral. Princípio para orientar, não para serem generalizados em termos de biologia de todos os seres, mas para se orientar pesquisa na área, como um guia de pesquisa. Foi o que funcionou, né? Bem, e no ano de 1905, ainda não tinha um nome para essa área da biologia. E em 1905, só uma curiosidade, em 1904, o William Peterson tem um filho e ele batiza de Gregory Peterson, que foi... Gregory Peterson foi um polímata. Casou com... Foi um polímata, aí estudava de tudo. O filho dele, antropologia, semiótica, própria biologia, estudo de códigos, estudos sociais. Foi o filho dele, o Gregory Peterson, foi casado com Margaret Mead, aquela antropóloga americana. Ou seja, a Margaret Mead foi nora de William Peterson. Então, o filho dele também deu uma contribuição intelectual muito grande. O Gregory Peterson, Gregory, em homenagem a Gregor, né? Mendel. E foi em 1904. Em 1905, se decide criar um nome. E Peterson cria a palavra genética, genética, que vem
no mesmo radical grego de Gênese. O mesmo radical grego de Gênese foi em 1905. Em 1908, 1909, se cria a palavra gene para a unidade de herança. Agora, realmente, para se ter um termo técnico para designar uma unidade de herança. Não se sabia onde estava essa unidade de herança no começo do século XX. Onde é que está e o que é, não se sabia. Se sabia que tinha que ter. Tinha que ter uma unidade hereditária. O que a gente recebe de pai, o que a gente recebe da mãe, e o que é dominante e recessivo, tem que ser algo físico, algo molecular. No começo do século XX se determinou que tem que ser algo molecular. Tem que ser uma molécula. Nos anos de... Só para resumir, pessoal, resumindo agora, dando essa visão geral, já estou entrando no século XX, mas dando essa visão geral, olha, só se determina onde está o gene nos anos 1920, que é núcleo. Logo depois, cromossomos, nessa época. Mas o que dos cromossomos, que se observa divisão celular, e entre outras coisas, e outros estudos estavam dando esse resultado, que seria cromossomo. Mas o que dos cromossomos? Pensava-se que não fosse o DNA. DNA, porque o DNA é uma molécula muito simples. É muito simples, ele parece um polímero repetitivo, como é o amido, como é a celulose. Ele só tem... Agora, só tem 4 nucleotídeos diferentes, ligados entre si, em cadeia. Pensava que fossem proteínas presentes nos cromossomos. Até que foi em 1943 que se demonstra que foi o DNA, com estudos com micro-organismos. Foi em 1943, 42, por aí. Data assim, eu não sei de qual. Só sei agora da dupla S, né? que é 1953, Watson e Crick. Só dando uma visão geral, porque esse detalhe a gente vai ver depois. Partidores das histórias de Watson e Crick. Tem um bocado de histórias aí, né, que a gente vai ver depois. Morgan, que mostra que os cromossomos, o começo da genética de populações, que é o Dobzhansky. Todo esse pessoal já é século XX. Dobzhansky, um dos pais da genética de populações, que nos anos 30 já defendia, nos anos de 1930, que o racismo não tem sentido biológico. O racismo como defesa de pureza racial, isso não tem sentido biológico, porque uma espécie é extremamente importante para uma espécie ela ter variabilidade. Na natureza, a variabilidade genética é fundamental para a evolução. Espécies que não têm variabilidade, elas são muito vulneráveis a mudanças ambientais, a mudanças e a falta de variabilidade também, a concentração também de problemas genéticos, doenças genéticas, de malformações, né, hereditárias. São os problemas consanguíneos, né? Vamos lá. Outro assunto aqui, para finalizar o século XIX. Para finalizar o século XIX, certo? Vocês falaram que o Mendel só foi esculacho nessa aula. Não. No final das contas, Mendel, pai da genética, eu preferia ser pai da genética do que pai da eugenia. Por mais que a vida de
Galton tenha sido muito boa. Né? Eu prefiro ser pai da genética do que pai da eugenia. A questão é muito importante como é que olha, a reputação em termos históricos é tudo. Reputação é tudo. Então, no final das contas, ele foi vitorioso. Até por conta olha, que a gente viu aqui, do Bateson. Foi um grande defensor, fez dele até um autor do livro dele, coautor, colocou. E o título do livro, Princípios da Hereditariedade, Mendel. Né? Foi por causa de Bateson que Mendel ficou tão famoso também. Ele poderia ter ficado mais secundário, um pouquinho mais secundário, mas a questão da genética, ser genética mendeliana, foi por causa de Bateson e tudo. Mas vamos lá, o outro assunto. Isso que eu estou dizendo para vocês verem que a avaliação social de uma pessoa, ou seja, a avaliação social que eu falo é a pessoa ser bem-sucedida ou rica, etc., ter sucesso é diferente de ter êxito. Isso, Ariano Suassuna que falava assim, ou foi um neto de Ariano Suassuna que eu vi numa palestra, comentando sobre o avô. Uma coisa é ser bem-sucedido, rico, famoso. Outra é ter êxito. Êxito, a história que dá. Nisso, Mendel teve êxito. Teve êxito. Ele não foi bem-sucedido. Ele não teve sucesso em vida. E assim muitos, né? A gente tem que saber que os mecanismos, o processo de avaliação social que a gente tem, às vezes são bem injustos mesmo. Bem injustos, né? Então, não há nenhuma justiça social. Tem gente que... A área cultural é que é dose também, né? O pessoal tem músicos, não dá nem para ser chamado de músico, mas tem muito medíocre, milionário e gênio pobre ao longo da história. Hoje em dia, que está pior ainda com a massificação cultural é que é outra história. O povo só quer ganhar dinheiro, quem está por trás dos produtores querem ganhar dinheiro, então vai para o mais fácil, o que dá dinheiro. Né? E outras coisas. Né? Cantor sertanejo tem avião. Fazenda, avião, né? Dupla sertaneja não vou entrar aqui em detalhe, vamos? Então não dá para avaliar uma pessoa pelo gênero trans. Está aqui. Não, esse não, não é esse não. Opa, é esse aqui. É que ficou faltando, né? Ficou faltando isso também no final do século XIX, a discussão sobre geração espontânea. A gente conclui essa parte da aula de hoje. Em 1858, certo? Houve a publicação desse livro aqui. Vou colocar aqui, peraí. Heterogenia, o Tratado da Geração Espontânea, com base baseados em novos experimentos. Foi 1800 esse livro aqui é posterior a isso, está aqui, Pouchet,
Félix Archimedes Boucher, 1808, e aqui está de 1800. Você acha que não consegue ler, que está tão pequenininho, para mim está, imaginando para você. 1800 a 1872. Ano do nascimento e da morte dele, 72 anos. Ele era mais velho que Pasteur. Ele era um médico francês e, a partir de 1856, ele fez uns experimentos e ele estava convencido que aqueles experimentos que ele fez estavam demonstrando que havia geração espontânea, que aqueles micro-organismos tinham geração espontânea. E aqui, nesse livro, ele faz um apanhado histórico também do que, desde o século XVII, XVIII, fala da discussão inconclusa de Needham e Spallanzani, fala dos experimentos da época, então, e fala dos experimentos dele e apresenta os argumentos a favor da geração espontânea. Olha, em 1859 era plausível acreditar em geração espontânea de micro-organismos, ainda. Certo? Ainda. E o grande problema era o papel do ar, no final das contas. O grande problema era saber para que servia o ar para os seres vivos. Olha, ele criou a palavra heterogenia, que quer dizer gênese do novo. Perdão, do diferente. Gêneros não é neogenia, não. Heterogenia. Gênese a partir do diferente. Para explicar a geração espontânea. E para dizer, se referenciar à geração espontânea. Então, para ele era aquela mesma história de que matéria orgânica poderia se reorganizar e formar seres os mais simples possíveis. Do mesmo jeito de que se acreditava antes e do mesmo jeito do que acreditava Lamarck. Lamarck também acreditava nisso, que os seres mais simples surgiriam e surgiriam a partir de geração espontânea, e os mais complexos que não, que era por evolução a partir dos mais simples. O grande problema na época também, não só se sabia para que ser, qual era o papel do ar, mas também era o que são os seres vivos mais simples. Só no século XX é que se vai demonstrar que os seres vivos mais simples são muito complexos também. Tem uma complexidade que não permite eles surgirem espontaneamente na natureza. Só provavelmente no começo da vida, depois de, como eu já falei para vocês, de muita tentativa e erro que tenham surgido. Mas o experimento que ele fez, ele usa feno. Ele esteriliza feno. Primeiro mergulho em mercúrio, certo? Para colocar na água aqui, fecha, mergulho em mercúrio para selar a rolha, aquece o feno, certo? Aqui vai selar a rolha e a rolha esteriliza também, para impedir a entrada de ar novo, aquece o feno e surge um micro-organismo. Você pode pensar, por que surgiram micro-organismos? O grande problema dele foi esse feno. O feno tem resistência a ser esterilizado porque ele cria
bolsões que têm um certo isolamento térmico. Então, cria bolsões microscópicos em algumas áreas. Olha, do jeito que são os micro-organismos, né? Basta ter pouquíssimo que eles aparecem. Mas cria bolsões em que fica micro-organismos sem serem afetados pelo calor, ou que são pouco afetados pelo calor, né? Também micro-organismos, dependendo dele, tem uma certa resistência. E aparece realmente micro-organismo, certo? Por conta desse erro experimental que não se imaginava na época. Com o conhecimento desse resultado, Pasteur não gostou. Pasteur não aceitava que existisse, já não aceitava que existisse geração espontânea nessa época, em 1850 e tanto. E contestou aquele resultado. Ele era um membro, vou ver o que tem aqui. Isso aqui é a casa dele em Paris, foto da casa dele. Aqui, a placa na entrada. E é um museu. Virou um museu, visitação pública. Olha, ele não aceitava, ele já era membro da Academia de Ciências da França. Vou ver o que tem aqui. Já era, como químico, já era reconhecido. Ele desenvolveu métodos para a indústria de bebidas, certo? Era bem mais jovem. Olha, ele é de 1922, o nascimento dele. 22. O outro, ou seja, 22 anos mais novo que Pouchet, que nasceu em 1800. Era bem mais jovem, mas já era reconhecido membro da Academia de Ciências da França, já era reconhecido como químico, como microbiologista, um dos pais da microbiologia. Na indústria de bebidas, o método da pasteurização, né, que ele recebeu o nome dele, ele já tinha desenvolvido, e ele trabalhava com fermentação. E já lidava com micro-organismos, e pela experiência que ele tinha, ele já acreditava que os micro-organismos não surgiam espontaneamente, sim por multiplicação. Então, aquela multiplicação teria que ser de uma forma, certo? A partir de micro-organismos ou a partir de contaminação pelo ar. Ou de micro-organismos que estavam ali, e se houve esterilização, podia ser contaminação do ar. Certo? Então, assim, também é defensor da ideia de que micro-organismos eram causas de doenças, um dos pioneiros, já nessa época, né? Então, membro da Academia de Ciências da França, vou ver se tem mais alguma coisa. Vamos lá para os experimentos dele. O que, no ano de 1860, vou ver se está aqui, houve o debate final sobre a geração espontânea. Certo? Eram os heterogenistas versus panspermistas. A panspermia, que não tem nada a ver com a panspermia do século XX. Panspermia, a partir do certo momento do século XX, essa palavra está relacionada à ideia de origem da vida externa à Terra, ou que a vida é mais universal. Certo? Não. Aqui significa sementes em toda parte. E aqui a gênese do diferente. Ou seja, os heterogenistas eram defensores da geração espontânea da época, por causa do título do livro de Pouchet. E panspermistas eram conhecidos os defensores da contaminação pelo ar, porque tinham que defender a ideia de que os micro-organismos estavam presentes em toda parte. E era um grande nó também da questão
se o ar é porque, olha, pessoal, vocês imaginam o seguinte, na época não se sabia como é que os micro-organismos se multiplicavam. Tinha gente na época que achava que eles eclodiam de germes presentes no ar, nas superfícies, lugares que se contaminavam. Se você está uma coisa esterilizada, deixasse aberto, havia uma contaminação, era como se fossem ovos, esses germes. Sementes, por isso não panspermita, sementes. Não se tinha a ideia de que eles se multiplicavam por divisão simples e exponencial. De 1 gera 2, em pouquíssimo tempo está 4, 8, 16, 32, a partir de um só, que era uma multiplicação exponencial. Não se sabia como é que esses micro-organismos se multiplicavam. Infusuários, né, que era um nome usado na época, que não tem sentido, porque infusuário, no final das contas, diz respeito a tanto a procariotos quanto a eucariotos. Não se tinha essa divisão clara na época. Procariotos, muito mais nível molecular, né? De classificação molecular, de árquea e bactéria. Não, isso aí não se dividia direito, nem separar direito procarioto de eucarioto, não se sabia como é que era a multiplicação, pensava que fosse algo semelhante, que era por sementes. Então, panspermita significa sementes em toda parte. Então, isso foi um grande entrave, porque o pessoal, os defensores da heterogeneia, como Pouchet, contra-argumentavam dizendo: como é que ele pode se multiplicar tão rápido, aparecer de forma tão rápida, se estão vindo do ar? O ar é tão límpido. Sim. Então, a tese central dos heterogenistas é que a geração dos novos seres é pela matéria orgânica em decomposição. A responsabilidade de ter micro-organismos era daquela matéria orgânica. E os panspermistas era contaminação do ar, que o ar era responsável. Então, os experimentos de Pasteur eram para demonstrar isso, certo? Para mostrar que haveria contaminação pelo ar. Foi digamos assim, a hipótese de trabalho de Pasteur. Em 1860, a Academia de Ciências da França institui um prêmio para quem resolvesse a questão da geração espontânea. Né? E Pasteur se candidata. E Pouchet se candidata para refutar de vez. E Pouchet diz assim, que não era membro da Academia de Ciências, etc., disse que os membros da academia seriam tendenciosos em relação a Pasteur. De fato, foram. Mas a engenhosidade do experimento de Pasteur foi o seguinte, certo? É a chamada pescoço de cisne, que ele pega aqui o caldo nutritivo esterilizado, mas depois ele estica o gargalo frágil e curva. Ele mole, aquecido pelo fogo, certo? De forma o quê? A permitir que houvesse contato com o ar, permitia que houvesse esse contato com o ar, mas minimizava a contaminação, porque os micro-organismos presentes no ar ficariam retidos. Minimizava, sim, mas não evitava. Então, teria que fazer estudos estatísticos. O caldo nutritivo frágil se manteve livre de micro-organismos.
só depois de quebrar. Mas só que, olha, eu tenho aqui os resultados aqui. Aqui outro frasco, ou perdão, outra figura, mas que tem a mesma coisa aqui. Aqui no museu, esses frascos originais. Certo? Aqui também balão de vidro, foto que está lá no museu. Ele é o seguinte, é o ar. Ele fez primeiro experimentos que minoria se contaminou, mas sem variações, certo? Inicialmente ele fez alguns que estavam sem... Só fez o experimento em laboratório e mostrou que uma minoria se contaminou. Aí ele fez novos experimentos, mas em ambientes diferentes, não só em laboratório. Então, se é o ar que contamina, então ar de ambiente diferente vai ter contaminação diferente. Ele demonstra no anfiteatro da academia 19 balões, 5 se contaminaram. No campo aberto de fazenda, dos 19, 16 se contaminaram. Por motivos óbvios, né? Por causa do ambiente de fazenda com os animais, etc. E não no ambiente, uma sala fechada. Fechada, né? E mais controlada. Então, a contaminação foi muito maior no ambiente de campo, que aí também tem vento, tem outro fator de contaminação. Porque o objetivo dele era mostrar que é o ar que contamina, que eles estão indo, os micro-organismos, pelo ar. E fez também outros experimentos, com 73 balões no total, em altitudes diferentes. O sopé do Monte Jura, 20, ou seja, nível perto do mar, 8 se contaminaram. Ou seja, esse experimento foi para demonstrar o seguinte: se o ar é a fonte de contaminação, então o ar, quanto mais rarefeito, menor a contaminação. Do sopé do monte, 20, 8 se contaminaram. Na subida do monte, a 850 metros, de 13, 5 se contaminaram. No alto do monte, 2.000 metros de altitude, 20, apenas 1 se contaminou. Olha, os resultados dele demonstram que são resultados que estão indicando que o ar é fonte de contaminação, mas precisaria de mais experimentos. A estatística aí tem poucas amostras, digamos assim. Foi a contestação do heterogenistas, que a amostra está pouca, e outra contestação. Eles fizeram os mesmos experimentos de Pasteur, com a mesma metodologia, com os mesmos métodos, só que usando feno, de novo. E com o feno, a contaminação é muito maior, mesmo. Contaminação não, começa praticamente 100% surge micro-organismo. Né? E porque não sabia que o feno tinha aquilo que eu disse para vocês, né? Então, a questão agora é a seguinte: nessa época, por causa do resultado lá do pessoal que usou feno, os heterogenistas, contestando Pasteur, porque aquilo que Pasteur, eu não falei para você, mas usou levedura, ou aquela de cerveja, extrato, perdão, porque não é levedura, é extrato de levedura. É o extrato, né? Que não são os micro-organismos vivos, a partir do extrato. E usou uma coisa diferente e ele começaram a contestar, mas isso aí só é válido para o tipo de caldo nutritivo, ter o caldo nutritivo. Com feno não dá, tem que usar também carne e testar com outras coisas. Só que pararam por aí, porque a Academia de Ciências deu razão a Pasteur e não fizeram grandes outros experimentos a partir daí. Na realidade, se a gente se atentar só ao ano de 1860,
Só a partir de 1860, só nesse ano, a gente vai dizer: esse trabalho está inconclusivo, teria que tentar outras coisas, eles não tinham resultados experimentais na época que permitisse concluir que a geração espontânea não existe. Além do mais, não se refuta algo, a gente não pode demonstrar que algo não existe refutação dessa forma, do mesmo jeito que Lavoisier não refutou o flogisto, ele apresentou uma explicação mais adequada de acordo com os resultados experimentais. O que Pasteur teve que apresentar foi resultados experimentais mais adequados aos outros. Sim. Então, se a gente ficar só no ano de 1860, esses resultados são inconclusivos. Não dá para se concluir. A conclusão do trabalho de Pasteur é a seguinte: que ele poderia escrever num trabalho escrito, num artigo para publicação, que esses nossos resultados corroboram a hipótese de que o ar é o agente de contaminação. Só. Não se tem nenhum resultado que... Não se pode dizer o seguinte: a gente seguir metodologia científica, a gente não poderia dizer o seguinte: nossos resultados demonstram que a geração espontânea não existe. Isso não é possível, mesmo. É uma generalização, uma extrapolação muito grande. É uma extrapolação muito grande, certo? Mas só que é o seguinte: a história não parou em 1860. Os resultados posteriores a Pasteur deram razão a Pasteur. Acontece o seguinte, que o resultado posterior, quando se descobriu como é a multiplicação de micro-organismos, quando se estabeleceu, todos os resultados posteriores, célula eucariota, procariota, e o princípio da biologia celular, que já está se estabelecendo nessa época, que a partir de uma célula tem outra célula, e que ou seja, uma célula só tem origem em outra, e que organismos, micro-organismos, são organismos unicelulares. Nem isso se sabia direito na época, né? Em 1860. E que a multiplicação por divisão simples, e que é exponencial mesmo, certo? Todos os resultados posteriores a Pasteur corroboram a ideia de que geração espontânea não existe. Certo? O que se descobriu que o feno tem resistência à esterilização, e assim se observou, né? Ou seja, a história deu razão a Pasteur, e não só os resultados dele. Certo? O que é posterior. Eu coloquei essa capa aqui de um livro de Bruno Latour, a gente vai falar nele no século XX, que é um sociólogo da ciência, e que teve o grande erro de Bruno Latour. Só para concluir aqui. Grande resultado. Inconclusivo, na época de Pasteur, a alegação do heterogeneista, a academia era tendenciosa a favor de Pasteur, mais tarde se descobriu que o feno é mais resistente à esterilização, e tudo que eu falei aqui. E concluindo, ele mesmo não refutou a geração espontânea. O resultado dele era só aquilo que eu disse para vocês. Mas, vamos ver aqui já a teoria celular. Esse livro aqui, eu coloquei aqui, Bruno Latour, Pasteur, Guerra e Paz dos Micróbios. Que é suivi em francês mesmo, né? Suivi de irreduction. É o seguinte, nesse livro, ele, como sociólogo, ele defende a tese de que questões sociais, político-sociais, são muito mais relevantes do que resultados experimentais. Para defender essa tese, ele se atentou para esse episódio de
Pasteur. E esqueceu a história. Esqueceu o resto, né? Realmente, o que aconteceu lá, no ano de 1860, o prestígio político, social, dentro da Academia de Ciências da França, de Pasteur era muito maior do que de Pouchet. E a academia foi tendenciosa mesmo para ele, certo? Foi tendenciosa. Mas, e Bruno Latour defendendo a tese de que entre outras, né? Isso é dos anos 1960 para 1970, que foi muito comum esse relativismo das ciências sociais, relativismo epistemológico, de que questões outras, que as ciências naturais são influenciadas por outras coisas além dos experimentos, certo? Isso a gente vai ver. Isso é o relativismo cultural que não faz sentido, realmente, para as ciências naturais. Não faz mesmo. Isso começou nos anos 1960, 1970, por aí, e a partir dos anos 1980 houve uma retomada à racionalidade na filosofia da ciência, das ciências naturais, certo? Mas ainda muita gente das ciências sociais ainda aceita esse tipo de ideia. Até hoje em dia, 2021. Certo? De fato, há influências sociais na atividade científica, influências sociais, inclusive na formação das ideias do próprio cientista. É lógico que as ideias do cientista são influenciadas pelo ambiente social dele, não só pelos resultados. Só vou concluir isso aqui para terminar por agora, né? O resultado de um cientista, certo? Experimentais, etc., realmente tem que sofrer um processo de interpretação. Nesse processo de interpretação, muito das ideias que o cientista já tem acabam influenciando. Ele pode ver um viés diferente de um outro. Mas acontece o seguinte, não dá para enganar. A gente pode se enganar a si mesmo, mas não dá para enganar a natureza. Não dá para você enganar a natureza. Aqueles resultados, por mais que o cara tenha certos vieses, tem outros pesquisadores também. E tem a história posterior. Então, é o seguinte, a história posterior a Pasteur deu razão a Pasteur. Para concluir por agora, perdão. Voltando aqui, vou parar de compartilhar com vocês. Parando o compartilhamento. Vou parar a gravação da nossa primeira parte.